Bem-vindos ao nosso Pode Entrar. Pessoal, eu sou Camila Castro e hoje nós vamos abordar com você um tema bem relevante, né? Nós vamos falar aí sobre a violência nas escolas. Mas antes disso, pessoal, eu venho pedir para vocês deixarem o seu feedback em todas as nossas redes sociais aí que vocês podem estar acompanhando, para falar para a gente aí o que vocês estão achando do nosso papo, do nosso entrevistado, fazer perguntas, porque talvez hoje a gente não consiga responder a todas, mas a gente vai deixar aí para que ele possa responder e a gente dá um feedback, um respaldo aí para vocês nas próprias redes sociais. Bom, pessoal, entre o final de março e o início de abril de 2023, duas situações de violências ocorreram em escolas. Na primeira, uma escola estadual de educação básica na cidade de São Paulo, uma professora foi morta e outras pessoas foram feridas e um menino, um adolescente de 13 anos, tornou-se réu por homicídio, agressão, porte de faca e ameaça. 9 dias depois, outro ato violento se deu, agora em uma escola de educação infantil na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Um homem matou 4 crianças e feriu outras 4. Para falar sobre esse tema hoje comigo, eu quero que vocês recebam o nosso querido entrevistado, professor Dr. Jaime Bulos, que é professor de Direito e advogado, e ele também é mestre em Direitos Coletivos e Cidadania. Dr. Jaime, muito obrigado pela sua participação e agradeço que você aceitou o nosso convite. Olá, Camila. Eu que agradeço, é uma honra poder falar aqui com você nesse podcast e falar de um assunto tão importante para a sociedade, né? Então, eu mais uma vez te agradeço pela confiança e pelo respeito. Nós que agradecemos, doutor. Eu quero já começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta seguinte. Qual que é o papel do professor na influência comportamental desses alunos? Então, a gente precisa fazer uma retrospectiva de como era a sala de aula, né? Eu falo que hoje sala de aula é muito diferente do que foi a sala de aula na nossa época, na época dos nossos pais. O professor, ele tinha um papel não só de educador, mas ele tinha um papel de disciplinador. Então, o professor era a autoridade máxima. Então, se você pensar que antigamente o aluno, quando o professor entrava em sala de aula, o aluno se levantava, respeitava-se o professor, hoje a gente não tem muito isso. Então, hoje o papel do professor, ele fica muito limitado a um papel de ensino, que é o papel que lhe cabe. Porque o que acontece? A gente vem hoje com essa nova geração, né, com essas crianças, com esses adolescentes, a escola passou não mais a ser uma extensão de casa. A escola passou muito para alguns deles a ser uma obrigatoriedade, ou seja, o aluno não está mais indo à escola com o interesse de aprender. Ele está indo porque os pais o obrigam e é um dever que a gente tenha essa criança na escola, mas a gente também não pode se esquecer que em escolas públicas a gente tem crianças, adolescentes em liberdade assistida, a gente tem crianças que vão para a escola porque não tem alimentação em casa. Então o papel hoje do professor, ele é muito diferente do que era o papel lá atrás. Talvez essa forma de como você trata a educação hoje possa também ser uma das causas dos problemas que a gente enfrenta nas escolas, porque a gente está falando só dessa violência absurda e gravíssima que é a morte de um professor em sala de aula, alguém entrando dentro da sala de aula, mas a gente não pode se esquecer que existe a violência diária, que existe o professor que é atacado pelo aluno em sala de aula, que recebe uma cadeirada, que os pais, que muitas vezes o professor vai tentar disciplinar ou repreender o aluno que está fazendo um ato que não deveria ser feito em sala de aula, os pais vão até a escola e agridem esse professor. Então o professor hoje, ele vive ali num momento de muita tensão. Então, a gente está pegando coisas muito pontuais, que são essas violências extremas, mas a gente também está esquecendo da violência diária que o professor sofre, principalmente de ensino básico e fundamental, e em redes públicas nas escolas. Certo. Se a gente for fazer uma comparação, então, com esse aspecto, né, de toda essa violência que tem se acometido dentro das escolas, se a gente voltar lá atrás, né, vamos voltar lá no princípio, o senhor acredita que realmente todas essas consequências são devido, voltando lá na primeira infância, são causas não tratadas dentro de casa e que esse aluno, ele traz para dentro da escola, ele precisa ter como, vamos dizer, ele precisa colocar para fora tudo aquilo que ele tem trazido dentro dele, entendeu? Com traumas vividos lá na primeira infância? Eu penso que sim. E aí a gente pode analisar isso sobre vários aspectos. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que analisar hoje é uma questão de quê? Qual é o papel da escola dentro dessa instituição familiar? Então, analisando primeiramente esse papel da escola, a gente vai entender
qual vai ser o comportamento desse aluno na escola. Como que esse aluno está lidando com as questões que acontecem dentro da escola? Só para a gente poder ficar mais claro. Sempre houve aquilo que a gente na nossa infância chamava de brincadeira, que se usava um termo até vulgar, de zoação, tal, e que hoje a gente chama isso de bullying. Na nossa infância, a gente reportava isso aos nossos pais e muitas vezes a resposta que a gente obtinha era: é uma brincadeira, responda no mesmo tom. A gente tem que entender que brincadeira, ela deixa de ser quando ela ofende alguém. Então, você sabe que muitas vezes aquela criança ou aquele adolescente não quer ir para a escola porque ele vai se sentir excluído. Então, essa é uma primeira questão. Essa exclusão vem do quê? Essa exclusão vem de uma exclusão da sociedade, vem de uma exclusão dentro desse seio familiar. Essa criança, esse adolescente tem liberdade de falar com o pai sobre todas as questões? Porque a gente pode pegar vários exemplos. A criança que sofre bullying na escola, ela não quer voltar para a escola. Mas ela também não vai contar para a mãe e para o pai, na maioria das vezes, o porquê que ela não quer voltar para a escola. A gente vive tempos de intolerâncias, né? Sejam elas quais forem. Intolerância religiosa, a questão do corpo. Hoje a gente vive a época do Instagram, do Facebook, da vida perfeita. E como que você trata essa criança, esse adolescente, que muitas vezes vai para a escola e que não está indo só para ter acesso à educação. Ele está indo para se sentir incluso, junto com seus outros colegas. Mas será que a gente pode falar de fato que há uma inclusão? Eu sempre digo isso porque, e aí eu vou dar um exemplo que eu acho que pontua muito essa questão. É inclusivo eu colocar o filho da pessoa que presta um serviço na minha casa, estudando num colégio de classe alta? Imagine que eu seja um pai de classe alta e eu queira que o filho da pessoa que presta um serviço na minha casa tenha o mesmo acesso à educação que o meu filho. Será que eu estou mesmo fazendo uma inclusão? Será que eu não estou gerando um problema até maior? Por quê? Porque eu até posso pagar a escola para essa criança, para esse menino ter o acesso à educação que o meu filho tem. Mas ele vai à escola de ônibus, ele vai a pé, de repente ele não tem dinheiro para comer. E as crianças e os adolescentes nessa escola têm um outro padrão de vida. Elas viajam todo ano para fora, elas têm férias e essa criança não tem. Elas têm celular, essa criança não tem. Será que isso é uma inclusão? Será que essa criança vai se sentir inclusa dentro dessa escola? A gente também tem que repensar isso. Então, a gente tem que repensar a educação como um todo. Pode ser que os problemas aconteçam lá, no seio familiar. Quando essa criança vem para a escola, ela também acaba tendo outros problemas, como bullying, como a intolerância. E a gente sabe que hoje é tudo uma questão de como você vai se portar ali para você ser aceito. Eu lembro que quando eu era adolescente, também tinha essa questão, né? Será que eu vou ser aceito pelo meu grupo? Será que eu estou vestindo a mesma roupa que o meu grupo? Mas hoje eu acho que isso tomou uma proporção maior, por conta das redes sociais. Então, quando essa criança, esse adolescente, ele vai para a escola, principalmente a criança e adolescente de escola pública, a gente tem que ter esse olhar, e esse olhar precisa vir, né, das autoridades, porque não é só o papel do educador, não é só o papel da família. A gente precisa entender qual é a causa. Uma criança ou um adolescente que chega na escola a ponto de praticar uma violência, seja com o professor, seja com o colega, a gente precisa entender qual é essa causa. E aí deixa de ser legislativo, deixa de ser executivo. Qual é essa causa? Qual é o problema? O que essa criança está passando? Então a gente teria que ter políticas públicas voltadas não só para a segurança é fundamental, mas voltadas para entender o motivo que deu ensejo para que essa criança praticasse tal ato, seja com seu colega, seja com o professor ou até mesmo com os pais. E aí a busca de um profissional, de um psicólogo, a gente deveria ter em todas as escolas um psicólogo para que essas crianças, esses adolescentes pudessem ter esse respaldo, mas infelizmente não é o cenário que a gente tem atualmente. Aproveitando essa deixa que o senhor disse a respeito da tecnologia, essa forma de que alguns pais têm, vamos supor, tem um filho pequeno lá, o filho começa a dar trabalho, o filho ele começa a ir, aprontar ali dentro de casa, a mãe chegou cansada do trabalho e realmente ela quer um pouco de sossego, de paz ali para poder fazer uma janta, lavar uma roupa. Você acha que realmente, o senhor acha que pegar um celular, um tablet, dar na mão dessa criança, até para que aquela mãe possa ter ali naquele momento aquele alívio instantâneo, seria realmente a forma mais certa da gente realmente estar educando esse filho? E seria necessário realmente uma vigilância
mais extrema em cima de tudo aquilo que essa criança ou esse adolescente tem visto na internet, publicado em redes sociais, tudo aquilo que ele tem se aprofundado desses assuntos, porque nós temos também aí jogos, né? Essas crianças que têm acesso a jogos, são jogos, vamos dizer, bem agressivos, né? Será que isso tudo não infunda dentro da mente dessas crianças ainda mais esse desejo por ferir o outro, por querer compensar no outro seus traumas, as suas vivências, e de uma certa maneira ele transferir para o outro tudo aquilo que ele não consegue, que ele não conseguiu dentro desse ambiente familiar, colocar, dialogar com o pai ou com a mãe? Por quê? Porque na maioria das vezes ele tem até essa necessidade, ele tem essa vontade de chegar e falar: mãe, eu tô passando por isso. Realmente, agora, nesse momento, eu tô com dificuldade nisso, é um assunto novo para mim, é algo que eu tenho trazido dentro de mim que eu não tô achando respostas. E geralmente as mães e os pais têm fugido dessa responsabilidade e jogado em cima da tecnologia, de um celular, de um tablet, e ele busca na internet informações que realmente eles vão trazer assim uma técnica para sua pergunta, né? Uma resposta técnica. Mas se a gente for pegar pelo lado espiritual, por se desenvolver essa criança, o psicológico dela, como foi muito importante o senhor colocar a respeito que dentro das escolas seria necessário que nós tivéssemos psicólogos, até para dar esse primeiro atendimento para essa criança. Eu acredito muito que a educação, né, tratando aí o diretor como gestor principal, maior dentro de uma escola, ele trazendo a questão do psicólogo, até para tratar esse aluno, tratar esse professor, tratar até mesmo os próprios pais, entendeu? Porque tem pais que eles realmente estão totalmente perdidos. Tem pais que não conhecem o próprio filho. Né? Às vezes o professor tem uma visão daquela vivência daquele aluno que o próprio pai dentro de casa não tem. Que aquela mãe só vê aquele menino: não, meu filho fica no celular, ele é quietinho ali, mas quando ele chega dentro da escola, ele se transforma. Então você acha que realmente não seria necessário essa vigilância mais extrema em cima de todos esses compartimentos eletrônicos de tecnologia que essas crianças estão tendo acesso muito mais fácil hoje em dia? Eu acho que são várias questões aqui, né, Camila? Eu acho que a gente não pode generalizar essa questão dos jogos, dos filmes, como influenciar o jogo, o filme, a violência trazida pela grande mídia como um fator essencial para que ele cometa essa atitude. Eu acho que são vários fatores. Né, o que essa criança vem passando, o que esse adolescente vem passando, qual foi a educação que ele recebeu, como é o seu comportamento dentro de casa, como é o seu comportamento com os amigos, quais são os traumas, quais são as questões. Por isso que eu disse, uma ajuda profissional certamente seria fundamental. Então a gente vê isso nas universidades. Né? Eu sou professor universitário e nas faculdades a gente tem psicólogo para que o aluno, que já é um aluno maior de 18 anos, na maioria das vezes, possa conversar com o psicólogo, porque de repente ele também pode não se adaptar àquele curso que ele está fazendo, àquela graduação, mas a gente está falando de pessoas maiores de 18 anos em regra. No caso da criança e do adolescente, eu acho que hoje a gente tem dois problemas. Os pais, eles precisam trabalhar, então dificilmente a gente vai ter aquele cenário que a gente tinha há anos, em que a mãe ficava dentro de casa, cuidava dos filhos, o pai saía para trabalhar, até porque hoje a gente precisa falar de igualdade de gênero, a criança precisa ser sustentada pelo pai e pela mãe, o próprio código diz que é aquele que tem melhor condição que vai ter a guarda do filho, em casos de pais divorciados, e essa melhor condição não é só uma condição financeira, é uma condição psicológica, uma condição, são as melhores condições que você pode dar para essa criança e para esse adolescente. E eu acho que escutar essa criança e o adolescente é fundamental. A questão do tablet e do celular esbarra por uma questão que é legal também, né, no sentido de legalidade. É dever de guarda, zelo, sustento do filho os pais, né? Então é um dever dos pais. Então o que acontece? A partir do momento que eu dou um celular, eu dou um tablet para o meu filho, eu preciso saber o que ele está fazendo ali. Então, meu filho está jogando. Mas o meu filho está jogando, será que ele está falando com um adulto? Sim. Será que ele está jogando com alguém da idade dele? E a gente viu isso recentemente numa novela das 9 da Rede Globo. A gente viu casos reais de que a criança estava falando com pedófilos, de que a criança estava falando com um adulto. Então eu acho que esse dever de vigilância compete aos pais. Não é um dever que compete ao professor. Porque quando a criança chega na escola, ela já chega com o celular, e muitas escolas proíbem que as crianças tenham acesso ao celular,
Mas o que acontece? Ela já chega ali falando do jogo, com quem ela está conversando, em casa ela está muito silenciosa, ela está dentro do quarto, e muitas vezes os pais não sabem o que essas crianças estão assistindo, o que esses adolescentes estão assistindo. Então eu acho que a ponta desse iceberg, para que a gente pudesse desmembrar tudo isso, a causa que dá ensejo a tanta violência, é o diálogo. Será que esses pais estão tendo diálogo com os filhos? Porque muitas vezes a gente também passa pela questão, como eu disse há pouco, da intolerância. Sim. Ou, quem manda em casa sou eu. Enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer o que eu quero. Será que a gente ainda está nesse molde de educação? Será que esse é o molde correto e adequado de educação? Porque o meu filho tem que ter voz, eu tenho que ouvir o que ele está dizendo. Então não é só eu impor a minha condição paterna ou materna, eu preciso ouvi-lo. E essas questões que o meu filho tem, seja elas quais forem, muitas vezes eu não estou preparado para lidar. Porque quando a gente era criança, o que a gente perguntava para os pais, para os nossos pais, eram coisas tolas que a gente ouvia na televisão. Mãe, como que fica grávida, etc. Hoje as crianças têm acesso, os adolescentes, a toda e qualquer informação. Inclusive a questão da sexualidade, né? Inclusive a questão de gênero, inclusive a questão de violência, inclusive a questão de bullying. Eles têm acesso a tudo. Então será que não seria mais importante até do que buscar essa questão se o acesso à tecnologia é um fator tão primordial para essa criança e para esse adolescente que pratica eventuais crimes ou tem condutas agressivas dentro da escola, do que você ter um diálogo com seu filho e você tá aberto para esse diálogo, para que o seu filho veja que se ele chegar em casa e contar, você pode até repreendê-lo, mas você estará do lado dele. Eu acho que isso é fundamental. Porque aí essa criança vai para a escola e vai entender que se alguma coisa acontecer aqui, eu tenho um respaldo familiar. O problema é, se alguma coisa acontecer aqui, os meus pais não vão me dar esse respaldo. E aí, como eu vou fazer? Será que você consegue perceber que seu filho está sofrendo bullying? Será que você consegue perceber que o seu filho está quieto demais? Ou ele está quieto demais para você é muito bom porque você consegue fazer as suas coisas e você não se dá conta de que existem outros problemas? E a gente está falando de N problemas, né? Sim. Síndrome de pânico, depressão infantil, ansiedade, a criança que não vai bem à escola, que não vai bem nas aulas, que não tira notas boas, a criança que é agressiva desde o seu comportamento dentro de casa e ela traz esse comportamento para a escola. Então eu acho que o diálogo seria primordial. É claro que há uma influência hoje, mas você também consegue ter essa fiscalização. Será que a gente está fiscalizando os nossos filhos? Será que a gente está fazendo isso a contento? Então eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa parar para não só achar que a gente está importando, e a gente tem falado muito isso nesses últimos tempos por conta desses dois casos que você pontuou no início, a gente falar, estamos importando o pior dos norte-americanos. Mas será que a gente está de fato importando? Será que a gente sempre não teve? E aí quando você joga à luz esses casos, você traz para aquele adolescente a questão de, opa, eu também posso fazer isso. Então você tem aí N cenários para uma questão que é muito complicada e que a gente não vai resolver, né, de forma só legislativa, a gente não vai resolver apenas com aumento de segurança, a gente precisa resolver a causa para tratar a consequência. A consequência é esse extremismo que tem acontecido. Mas qual é a causa que tem levado a isso? Então eu acho que esse caminho é longo e a gente precisa entender como percorrê-lo. Doutor, quando se trata, alguns pais, eu acredito muito que eles devido a essa correria toda que nós dissemos, né, sobre trabalho, muitos pais ainda estudam também. Qual que é o momento, doutor, que realmente esse pai ele deve olhar para essa criança, para esse adolescente e perceber que realmente não é um modismo? Porque a gente vê muito falar assim, é um modismo de ataques nas escolas. Mas não. É aquilo que a gente falou. Eu não sou especialista aí, não sou uma psicóloga, mas qual que é o momento que realmente esse pai ele deve achar que uma situação ela se torna totalmente preocupante ao ponto de realmente encaminhar esse filho para um profissional, no caso, um psicólogo? Eu penso que é o que você disse, a gente não trabalha na área da psicologia, mas como educador e como a gente tendo contato ali com os alunos, embora os meus alunos sejam do nível superior, não do ensino básico fundamental, eu acho que a questão é atentar-se aos sinais. Eu acho que essa criança, esse adolescente, ele vem dando sinais.
Ele não acorda num determinado dia e fala, hoje eu vou agredir minha professora, Sim. hoje eu vou agredir o meu colega. Ele vem dando sinais. Será que ele está silencioso demais dentro de casa? Será que ele está fechado demais? Será que ele não conversa? O que ele está levando dentro dessa mochila? Será que não cabe o pai e a mãe dar uma olhada na mochila do filho? Verificar o que está acontecendo, ter uma conversa com o professor, com a professora, perguntar como é o comportamento dessa criança, desse adolescente dentro do colégio. Não precisa passar para a criança e para o adolescente que você teve esse contato com o professor, mas você conhecer um pouco mais os seus filhos. Eu acho que tem faltado isso. Né? Tem faltado essa linha do diálogo e o conhecer mais os seus filhos. Então eu vejo casos reais que os pais falam assim, nossa, eu não vejo meu filho faz 3 dias, porque ele está dentro do quarto, ele sai para almoçar, vai para a escola, tomar banho e fica dentro do quarto. Mas e aí, você não vai fazer nada em relação a isso? Você não vai sentar e conversar? Será que não está na hora de você ter uma conversa aberta, entender o que ele está vendo, o que ele está assistindo, quem são os seus amigos, o que de uma ele tá forma falando, ele quer chamar atenção, quais né? são as questões internas dele? Né? Eu acho que isso é importante. E se você não consegue fazer isso sozinho, porque muitas vezes os pais não conseguem porque não tem essa abertura, procurar uma ajuda. E essa ajuda é profissional. Levar essa criança, levar esse adolescente a um psicólogo e buscar uma ajuda. Eu acho que isso é fundamental. E buscar uma ajuda também com o entorno, com os amigos, conhecer os amigos, a família dos amigos, como esse adolescente, essa criança é na escola. Eu acho que isso é fundamental. Você, como educador, professor, já houve uma conversa entre você e os outros professores ali do grupo de professores da faculdade que você conhece, ou que você tem nas suas redes sociais, nos seus contatos, sobre um projeto que possa ser feito, que possa ser criado, para que a gente possa trazer não somente para as universidades, mas para as escolas públicas, algo que seja louvável, para que a gente possa aí, pelo menos, ter uma diminuição nesses casos de violência? Não, a gente nunca tratou especificamente disso. Como isso tem sido muito novo ainda, né, essa questão da violência dessa forma extremista, isso ainda é muito novo e tem sido muito em ensino básico e fundamental. Certo. Mas a gente se depara com muitos problemas no ensino superior também. Então eu acho que nós professores hoje temos sérios desafios como educadores, né? A gente precisa entender que tudo hoje chama mais atenção, é mais atrativo do que aquilo que eu estou ensinando em sala de aula. O Instagram é mais atrativo, sim, as redes sociais são mais atrativas, o barzinho da esquina é mais atrativo, o intervalo é mais atrativo. Será que a gente também não precisa repensar esse modelo de ensino, né? E aí entra a questão das metodologias ativas, como a gente vai repensar essa forma da educação. Eu acho que a gente precisa passar por um caminho de modernização. E essa modernização precisa ser da seguinte forma: precisamos ouvir o aluno, precisamos respeitar o aluno, precisamos mostrar para o aluno que dentro de sala de aula ele está protegido. Então o meu papel como educador é, na minha aula você não vai praticar bullying, tá? E aí eu tenho que deixar isso bem claro desde o início. Então eu tenho que ser aquele educador que vai tentar coibir toda e qualquer possibilidade de exclusão daquele aluno por conta de um bullying, de uma ameaça ou qualquer outra coisa. O problema é, fácil jamais será. Porque você vai se deparar com um aluno que não vai te respeitar em sala de aula, principalmente adolescente. Você vai se deparar com a questão dos pais que podem entender que você está entrando na linha da educação deles e não no seu papel de educador dentro da escola. E a gente vive tempos muito sombrios hoje, né? A gente vive tempo de polarização em tudo, não é só uma polarização política, é em tudo. Então, tudo que você trata na escola, o que você tenta alertar na escola, você vai ter sempre uma resistência, seja do pai, seja da mãe, seja de quem tem a guarda daquela criança, ou até mesmo daquela criança, daquele adolescente, que vai repetir comportamentos que ele ouve dentro de casa. Então ele vai falar, mas meu pai está dizendo que isso é errado, que a gente não pode falar sobre isso. Então, hoje, eu acho que o papel do professor de ensino básico e fundamental também é um papel muito difícil, porque ele fica limitado a algumas coisas que ele deveria e poderia falar em sala de aula para coibir esse tipo de comportamento. Mas você entraria em outros assuntos que certamente não seriam agradáveis aos pais e muito menos às escolas, né? A gente deve generalizar esse assunto e ter como um culpado principal os pais, ou não? Não, penso que não. Eu acho que são vários fatores, como a gente disse aqui desde o início, né? A gente não tem que culpar os pais. A gente precisa entender que esses pais estão muitas vezes fazendo o seu melhor. Sim.
E estão fazendo da forma como eles entendem que é o melhor, ou da forma que lhes é permitido. Sim. E aí o que acontece? Será que a gente, culpando os pais, a gente também não está tirando a culpa dessa sociedade que hoje faz com que muitas vezes essa criança cometa atos tão extremos, esse adolescente também cometa atos tão extremos? Será que a gente também não está tirando a responsabilidade da escola, que não toma nenhuma posição? A gente não está tirando a responsabilidade do governo, que não tem políticas públicas efetivas de segurança, de fiscalização? A gente não está tirando a responsabilidade da própria educação, que não é uma educação hoje, né, de excelência? Então, se você quiser ter uma educação de excelência, você vai ter que colocar seu filho em colégios caríssimos, mas os colégios caríssimos também, o seu filho, se não tiver o mesmo padrão, vai sofrer bullying, vai sofrer intolerância. Eu acho que é uma modificação muito grande, não só na educação, não só nas leis, para que a gente consiga ter uma diminuição nesses casos de violência. Eu penso que a violência ela só tende a aumentar, até porque a gente está no momento em que a violência é a forma como a gente resolve tudo. Sim. Né? E a gente ouve esse discurso de ódio em todos os lugares. Por que o adolescente não vai repetir? Por que a criança não vai repetir? E a escola passou a ser apenas mais um lugar onde esse discurso e onde esses atos extremistas estão acontecendo. Então, é um repensar tudo, não é só essa questão dos pais. Porque se a gente jogar essa culpa para os pais, a gente está eximindo todo o resto de culpa. E eu acho que, na realidade, a gente não deveria nem trabalhar com a palavra culpa. Eu acho que a gente deveria trabalhar com a palavra responsabilidade. De quem é a responsabilidade por tudo isso que está acontecendo. Certo. Antigamente, a gente conseguia perceber, dentro das escolas públicas, dos ensinos médio, ensinos básicos, que existia sempre, né, existe até hoje, a reunião de pais. Uhum. Né, que nessa reunião, geralmente, a professora ela reúne todos os pais e ela consegue aí dialogar com essas mães, né, em específico para cada mãe ali que tem um filho que dentro da sala de aula ele tenha um comportamento diferente dos demais, ela consegue ter esse diálogo. Só que a gente percebe, eu conversei até com uma outra educadora esses dias, que nas reuniões de pais e mestres que tem dentro dessas escolas, os pais deixaram de frequentar essas reuniões. Eles têm tido essas reuniões como insignificantes. Que no caso, né, eu acredito que é fundamental. Que é fundamental até para a professora estar passando para essa mãe, para esse pai, ou para esse responsável dessa criança, tudo aquilo que esse aluno tem trazido de comportamento, vamos dizer, anormal dentro de uma sala de aula, até para que essa mãe fique atenta a sinais, como o senhor disse, entendeu? Normas. O senhor acha que realmente os pais têm deixado muito... tem desejado muito desejar nesse sentido de não mais frequentar essas reuniões tão importantes entre pais e professores? Eu acho que é fundamental essa participação dos pais junto com a escola. Né? Então, isso é uma questão fundamental. O problema é o que eu te disse há pouco. A gente está vivendo épocas de polarização em tudo. Então, eu vou na reunião para ouvir o professor falar mal do meu filho? Não quero. Meu filho eu educo em casa. Né? Ou eu vou na reunião para ouvir o professor falar algum assunto que não me interessa, ou ter uma visão diferente da minha. Então, mudou-se muito esse cenário. Existem pais que ainda vão a essas reuniões e que querem saber o que está acontecendo e que respeitam os professores dos filhos, que tratam os professores dos filhos ali com todo o respeito, com Sim. toda a educação, mas a gente sabe que isso também é uma exceção. E isso não é só no ensino básico e fundamental. A gente tem casos na universidade de pais que vão à universidade discutir sobre uma questão que o filho, que já é um adulto, poderia por si resolver. Então, eu acho que hoje a gente também vai entrar num viés de... Se eu for à reunião, eu vou ouvir mais do mesmo. E eu não quero ouvir mais do mesmo. Eu não quero que o professor diga que eu não estou cumprindo com o meu papel de pai ou com o meu papel de mãe. Então eu prefiro não ir. A gente também tem a questão do excesso de trabalho. Hoje os pais trabalham, de repente não conseguem ter tempo para ir a essas reuniões. Então tudo isso dificulta muito essa questão. E quem sofre com isso? A criança e o adolescente. Sim. Porque será que os pais estão sabendo de fato o que esses filhos fazem na escola?
Penso eu que não. Nem todos, porque você tem, sim, os filhos que chegam e contam tudo para os pais. Mas o contar tudo também passa hoje por uma questão, e a gente tem exemplos reais disso. Ano passado, que foi um período de eleição e foi uma polarização gigantesca, a gente tinha, para os dois lados, nenhum tipo de manifestação em sala de aula, porque havia problemas. Se você era do lado A ou do lado B, os pais iam à escola e falavam, mas espera aí, essa escola é partidária, essa escola está falando isso, o professor está falando isso, o aluno que desrespeitava o professor por questões políticas. Então, eu penso que os tempos hoje são mais sombrios. Sim. O aluno, ele não mais ouve e faz uma reflexão. Eu preciso, dentro de sala de aula, respeitar o meu professor. Não, ele quer um embate. E a partir do momento que ele quer um embate com o professor, ele também vai ter, muitas vezes, um embate com os pais. Só que dentro da casa, com os pais, a gente não tem acesso ao que está acontecendo. Na escola, esse embate se torna algo mais grave, porque ele está desrespeitando o professor na frente dos seus colegas. E qual medida você vai tomar? Né? E principalmente escolas particulares, tem sempre aquela questão. O professor tem que estar sempre ali, com muito cuidado, porque os alunos pagam e vem aquela velha questão. Ah, mas eu estou pagando, então eu quero ter a educação que eu estou pagando. E isso tira muito da autonomia do professor. E isso é um grande problema. Então, você, numa escola particular, você tem aquela questão assim, o professor aqui, sou eu que pago o salário dele. Então, na realidade, quem tem que me respeitar é ele, não Sim. eu a ele. E é uma inversão de valores. O professor está ali, não é porque ele está recebendo um salário ou porque você está pagando a escola, ele está ali para te ajudar na sua formação, para te educar, para te ensinar, para que você possa trilhar lá na frente outros caminhos. Mas é uma inversão total de valores. E aí, quando você tenta quebrar, você vai ter resistência de alguns pais, você vai ter resistência de religião, você vai ter resistência da própria instituição de ensino, que vai falar, olha, aqui eu acho que você não pode ir, aqui eu acho que você não pode caminhar. Então você tira a autonomia dos professores também, né? E aí o professor que é mais severo e mais rígido, em alguns momentos que ele precisa ser para controlar a classe, vai acontecer, infelizmente, o que tem acontecido nesses casos de extrema violência, né? Do aluno chegar e se achar no direito de agredir fisicamente esse professor e, em casos extremos, até levá-lo a óbito. Doutor, vamos falar um pouquinho, né, para aquele professor que está agora começando a fazer pedagogia, né, está pensando em se formar, mas tem se assustado com tamanha violência, tem pensado em desistir aí no metade do caminho da sua formação acadêmica, devido a toda essa violência. Qual que é a mensagem que o senhor pode passar para esses professores, esses educadores que estão aí em sua formação, o senhor com a sua visão, tanto de educador como professor, para que eles realmente não percam a fé e a esperança, tanto na escola quanto nos alunos? Eu acho que a gente, antes de falar sobre isso, é importante a gente pontuar uma outra questão. A gente tem olhado muito hoje pela pessoa de fora que pode entrar dentro da instituição de ensino e cometer um ato extremo, como aconteceu em Blumenau. Sim. E a gente está deixando de olhar para dentro. Eu acho que o perigo está mais dentro do que fora. Então, a gente precisa olhar para os nossos alunos, os pais precisam olhar para os filhos, para a gente perceber se de fato esse aluno e esse filho não tem nenhum problema e ele não vai praticar esses atos extremos dentro das instituições. Então, de nada adianta você colocar um segurança na porta da escola, um segurança na porta da universidade, se você não tiver essa relação aberta com o seu aluno e com o seu filho. Porque muitas vezes essa violência ela é interna, ela não é externa. O aluno que matou a professora, ele fez por N motivos, né? Olha, você riu de mim a vida inteira, vocês riram de mim a vida inteira, mas a partir de agora vocês não vão rir mais. O que levou ele a fazer isso? Bullying, uma questão familiar, uma questão... Qual foi a questão? É essa a causa que a gente precisa descobrir. E essa causa passa pelo conhecimento do nosso alunado e pelo conhecimento dos nossos filhos. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir coibir, porque a violência está interna. A externa é muito rara, a interna é maior. Então, eu acho que isso é fundamental a gente deixar claro. E eu sempre digo que ser professor é um sacerdócio, né? Você tem que gostar de ser professor. Professor não é um emprego, é um sacerdócio. Você tem que ensinar alguém, é fundamental.
né? Eu acho que isso te traz um retorno que não é só financeiro, até porque professor, infelizmente, no nosso país não ganha bem, né? E deveria ser a profissão mais valorizada, porque é a profissão que educa para todas as outras profissões, mas eu acho que ser professor é um exercício diário de paciência. E é um exercício diário de doação, né? Porque você está doando seu tempo e seu conhecimento. E você está doando isso para muitos alunos, para muita gente que não quer receber isso. Sim. Que não está atento ao que você está falando. Mas eu sempre digo, se você escolheu ser professor, lembre-se, professor não é um trabalho, não é apenas um emprego. Ser professor é uma paixão, é um sacerdócio. Faça o seu melhor. Seja o melhor professor que você puder ser, mesmo com todas as adversidades, porque o retorno vem. Se você conseguir desconstruir a mente de um aluno, se você conseguir fazer com que aquele aluno chegue no final da aula e fale para você assim, olha, professor, o que o senhor falou está muito certo, sabia? Eu vou chegar lá em casa e vou comentar com os meus pais, muito obrigado. Você já cumpriu a sua parte. E eu acho que é esse o nosso papel de educador no país. Eu acredito muito, doutor, que as pessoas têm falado muito sobre segurança armada. Esse conjunto, né, quando a gente fala de escola, a escola como gestor maior, que no caso é o diretor da escola, eu acredito muito quando ele busca essas informações do aluno, de professores, de toda aquela comunidade escolar, certo? Até dos próprios pais, porque quando eu acho que ele tem essas informações e ele começa a ver eventual atitude ou conduta desse grupo que eu disse aqui, dos professores, alunos, ele coletar essas informações, né? E ver aí uma atitude totalmente agressiva, alguma coisa que realmente venha para assombrar, ele pegar essas informações e está levando para a polícia. Por quê? Nós temos visto, professor, uma segurança pública totalmente abandonada. O senhor falou muito em políticas públicas, que eu acho que é fundamental para todo esse assunto que nós estamos falando, né? Nós estamos aí sedentos e totalmente miseráveis de políticas públicas dentro do ensino do nosso país, né? Então falta aí uma preparação e uma força de vontade, eu digo, dos nossos governantes, dentro também do legislativo quanto do executivo, para que nós possamos aí trazer... Então, antes da gente, desse aluno ou desse beliante de fora tá vindo para dentro de uma escola e ter essa conduta de ter aí com uma arma de fogo ou uma arma branca, eu acho que tem que partir desse diretor, então, pegar todo essas situações comportamentais totalmente aí anormais do cotidiano e levar realmente para a polícia. O senhor não acha que a polícia tem esse papel fundamental também? Porque nós vimos que antigamente, eu pelo menos quando eu estudei em escola pública, mas eu via que durante de 1 em 1 hora, dentro de todo o entorno ali do quadrilátero da escola que eu estudava, e dentro do pátio ali, dentro dos corredores da escola que eu estudava, tinha uma ronda escolar. Uhum. E eu vejo que hoje já não tem mais isso. Sim. Ali é dentro do próprio centro aqui de Ribeirão Preto, que eu estudei numa escola ali que foi Dr. Guimarães Júnior, eu percebo que ali o entorno da escola, ou até mesmo da catedral, se você passar ali durante o dia, meio-dia, você vê alunos ali, sentado nos bancos, conversando, a maioria até usando drogas. Esses dias eu passei, eu vi aluno com garrafa de bebida na mão. E é o que, se a gente for generalizar, como o senhor disse, a gente não pode culpar os pais, né? Mas o que eu acredito que falta também? Será que essa mãe não tem mais que ser um pouco mais atenta a essa mochila do aluno, que ele está saindo de casa? Porque o professor também não pode chegar esse aluno lá dentro e falar assim, abre aí tua mochila, deixa eu ver o que você está carregando aí dentro. De privacidade, não me cabe. Não cabe ao professor, ao educador, entendeu? Isso já é um papel dos pais. Você não acha que realmente falta isso? Ter essa vigilância um pouco mais atenta a esse filho, ver o que ele tem, o que está escrito no caderno, o que ele tem conversado ali. Vem cá, deixa eu ver o teu celular. Quem são? Quem é esse grupo que você está conversando? Há pouco, exatamente. É um dever de vigilância dos pais, né? Mas não é só isso. Porque eu posso mostrar meu celular pro meu pai, eu posso mostrar as minhas conversas pro meu pai, e eu posso ser na escola ter na escola uma outra conduta, né? E muitas vezes o meu pai e minha mãe não terem conhecimento dessa conduta. Eu penso que a questão que você trouxe
buscar uma ajuda externa em casos de condutas que você percebe que não são condutas normais ou típicas do alunado, ela é importante, mas a gente vai esbarrar numa outra questão também, né? Porque nem tudo eu vou conseguir levar para uma ajuda externa, porque vai depender também da minha posição como instituição de ensino, de como eu vou fazer com que esses problemas terminem. Então, obviamente que o diretor precisa estar atento, principalmente numa escola pública. Sim. Os professores precisam estar atentos. Mas como fazer isso? Né? Porque não basta só você ter uma ronda escolar, não basta só você ter uma segurança, porque essa segurança, essa ronda, ela está adstrita à escola. É o que você disse, a hora que eu saio da escola, então dentro da escola, ok, porque aqui eu vou ter fiscalização. Sim. Eu saio da escola, vou para a rua da frente e vou fazer o que eu quiser. E muitas vezes o meu pai não vai ter acesso e não vai saber. Eu vou sair da aula mais cedo, eu não vou entrar na aula, meu pai vai achar que eu estou na aula e eu não estou na aula. E então eu acho que é o que você falou. Sempre existiu, não é novo. A gente não está tratando de algo novo. Sim. A gente sempre teve isso. O aluno que não ia à aula, o aluno que faltava, o aluno que ia para a escola e falava que estava assistindo aula e não estava assistindo aula, o aluno que enfrentava o professor. É que hoje o assunto, se jogou luz a esse assunto por conta desses casos extremos. Mas sempre aconteceu. E se sempre aconteceu, a questão aqui é a gente entender a causa. É aquilo que eu falei, a gente está tratando a consequência. O buscar a ajuda da polícia, o buscar a ajuda da segurança, buscar a ajuda do legislativo, são consequências, né? A gente precisa cuidar da causa. E a causa, certamente, são problemas que estão lá no âmbito familiar e que acabam reverberando no âmbito escolar. Então, eu acho que é essa questão. É entender o porquê dessa criança e desse adolescente cometer atos tão extremos. Né? E aí independe de segurança, independe de qualquer coisa. Mas o dever de vigilância, ele é fundamental. Meu filho tem que ir para a escola, principalmente se ele for criança, eu tenho que abrir a mochila do meu filho, para ver se ele não está levando uma faca, para ver se ele não está levando alguma coisa para a escola. Isso é um dever. Não, você não vai mexer na minha mochila. Sim, enquanto você é menor, eu sou responsável por você. Eu Sim. quero abrir a sua mochila antes de você entrar na escola. A hora que você sair da escola, deixa eu ver a sua mochila. Tem algum recado do professor? Eu acho que isso sim, esse dever de vigilância tem. Senha no celular, senha nos streamings, não deixar ter acesso a tudo. O problema é que, né, você faz isso dentro do seu núcleo familiar, mas no núcleo familiar do amigo do meu filho tudo é permitido. Aí ele vai lá e tem acesso a tudo aquilo que eu proíbo. Então o problema ele é muito maior do que a gente acha ou do que a gente possa mensurar, infelizmente. Bom, quero agradecer. Nós vamos encerrar aqui com o querido Jaime Boulos, agradecer a sua participação, foi fundamental aí para a gente poder esclarecer. Eu tenho certeza que tantos pais, né, conseguiram aí, educadores até, esclarecer. Lógico que a gente teria ter 2 horas aqui, até mais, que é um tema muito bem preocupante, né, e muito importante para se tratar, mas nós não temos todo esse tempo. Agradeço a sua participação, tá? Foi fundamental. E é realmente lamentável tudo que essa violência tenha cometido dentro das escolas, fora das escolas, dentro de casa, né? Mas é aquilo que você falou, é uma causa que precisa ser tratada lá no início, exato, né? Para que, então, tratando a causa, né? Porque toda ação tem uma reação, né? Então, eu acredito muito que o problema maior está aí, na causa do problema. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, pela oportunidade, e eu acho que é importante a gente dizer que aqui a gente não quis esgotar o assunto, até porque a gente não esgotaria. A gente precisaria de uma mesa redonda com outros profissionais de outras áreas para a gente poder ter ali outras posições. Aqui a gente só trouxe o assunto que hoje vem reverberando para que a gente possa entender, né, qual é o papel do educador, qual é o papel do pai, da mãe hoje nessa educação do filho e como esse filho tem se comportado no âmbito educacional. Então, acho que é sempre importante a gente prestar esse tipo de serviço à sociedade e à comunidade. E aqui, ninguém é dono da razão. O que a gente falou aqui é simplesmente para que jogue luz
a um assunto e que você, dentro da sua casa, dentro do seu núcleo familiar, dentro da sua sala de aula, comece a repensar se as condutas estão adequadas ou se a gente poderia mudar essas condutas para a gente ter uma abertura maior de diálogo e para que a gente consiga chegar aí em tempos melhores do que os que nós estamos passando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, quero convidar agora vocês, ouvintes que ficaram conosco até agora, agradecer a participação de vocês, pedir para vocês curtir as nossas páginas aí nas redes sociais, compartilhar, comentar, mandar para nós o seu feedback, as suas perguntas. E também quero convidar vocês para o nosso próximo tema da próxima semana, que nós vamos falar sobre gordofobia. Um tema aí bem relevante, né? Para que nós possamos tratar desse assunto. Do decorrer da semana, nós vamos soltar para vocês quem serão os nossos convidados. Nosso muito obrigada e fiquem com Deus.